Pedro está nessa, de procurar um espaço. A gente já lê aí notícias do Zenit está querendo conversar com o Flamengo de volta. Também tem informações de que outros clubes estão se mexendo para ver se arruma alguma coisa para o Pedro. Imediatamente estão. Pedro é o mais inconformado desses aí para esse recado aí, ó. A informação que eu tenho é que o Flamengo... Mas me dá a tela dos jogos da dupla Fla-Flu no mês de setembro, por favor, para a gente dar uma olhada no que pode acontecer, né? O Fluminense com o Fortaleza já não joga no Maracanã, então esse é o jogo que o Zinho tinha citado que pode ir para o Raulino de Oliveira, esse é o caminho que está sendo adotado pelo Fluminense. O Flamengo consultou o Corinthians para tentar mandar este jogo do dia 13 de setembro na Neoquímica Arena. Em princípio não andou, a possibilidade, se não conseguir, o Flamengo manda esse jogo em Brasília, mas ainda pode ser que haja alguma tentativa posterior de mandar esse jogo em São Paulo. Aí esse jogo do Fluminense vai depender do sorteio da Copa do Brasil. Flamengo e Bahia já é no Maracanã, por quê? Aí é aquela coisa, 17 e 24. Se o mando do Flamengo for 17, o gramado já vai ter sido reaberto, o Fluminense manda esse jogo contra o Cruzeiro. Se não, só no dia 24. E aí, o Fluminense vai ter que mandar mais um jogo fora de casa. Ô, Pascoal, esse negócio do Flamengo mandar jogo na Neoquímica, do Fluminense ter que mandar lá pra Volta Redonda... Ninguém quer jogar no Newton Santos? No Newton Santos? Ninguém fez proposta pro Botafogo para jogar no Newton Santos? No tapetinho? Não sairia da cidade, né? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? Mas acho que não... Ninguém conversou com o Vasco para jogar no campo do São Januário? Não, São Januário tá tendo problema. Mas se tá tendo problema do Vasco jogar no Maracanã, você acha que vai abrir para jogar em São Januário? O problema de São Januário tem não Fluminense é o gramado. e Vasco que tá marcado para São Januário. O problema de São Januário não é o gramado. O problema de São Januário são os problemas criados pela torcida do Vasco e que o Ministério Público do Rio de Janeiro não quer liberar o estádio em função dos problemas que a torcida provocou naquela data. Né? Mas a relação entre as diretorias não estão boas, Pascoal. Não, eu só estou aqui tentando... desse negócio do Maracanã. Tentando encontrar, porque eu acho que jogar no Raulino de Oliveira... Não, aí eu tô te passando o que eu tenho de informação daqui. Tá. A relação não é boa entre as diretorias, então para jogar em São Januário, eu quase que descarto. E no Newton Santos também há uma certa rusga entre a diretoria do Flamengo com a do Botafogo. O Fluminense eu não sei, poderia, né? Entrar num acordo. Porque jogar no estádio do Corinthians seria um sonho para o Flamengo. Um gramado perfeito, onde que os jogadores estariam jogando dentro das condições que eles gostam. E não falta torcida aqui em São Paulo para o Flamengo. Também não falta torcida. Não, a quarta maior, assim, se você pensar assim, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo... A Paquita da Nação estaria com certeza lá. Será? Puxa vida. Essa vai levar os três ônibus. Mas tem um monte deles. Ô, já encontrei um monte deles aqui falando a mesma coisa. Vixe, tem um monte de gente. Tem um monte deles aqui falando a mesma coisa. Vai jogar no campo do Corinthians, vamos jogar lá. Falei, calma, gente, que não tá liberado aí. Não é assim, calma. Porque eu acho que é a quinta maior torcida de São Paulo. A torcida do Flamengo... que a Flá Sumaré é gigante. Isso é verdade. A quinta maior torcida de São Paulo é a do Flamengo. Sim. O Flamengo tem capacidade de lotar a Neoquímica Arena. Sim. Tem essa capacidade. O Flamengo pode jogar onde que ele quiser. Onde que ele quiser. O Flamengo vai lotar o estádio. E sendo lá... O Flamengo jogou com o Fluminense no Pacaembu. Vocês estão lembrados disso há uns anos? 2 anos, 3 anos? O Pacaembu ainda estava aberto. Lotou o Pacaembu de Flamengo e Fluminense. Foi um negócio espetacular. Torcedor aqui. Então, é espetacular isso. Se puder jogar, se o Corinthians puder ceder o campo, o estádio para o Flamengo jogar, eu acho uma boa ideia. O campo perfeito. Nossa, o Flamengo ali trabalhando a bola é bonito de ver. Contra quem que é o jogo que poderia ser? Atlético Paranaense. Puxa, que bom que seria para o Atlético Paranaense. Seria um jogaço. Jogaço. Jogo no chão, bem trabalhado, a bola, nossa, bem tratada. Recentemente, o que aconteceu? A Leila estava falando sobre isso, dos clubes se darem melhor, que isso era positivo para o futebol. O Palmeiras jogou no Morumbi ou foi o contrário? O Palmeiras jogou no Morumbi. Por causa dos shows, né? E o São Paulo jogou no Allianz. Isso. Eles trocaram. Porque o Palmeiras tinha um show e o São Paulo depois cedeu. O Palmeiras cedeu o gramado para o São Paulo jogar. É bom para o futebol, assim, nessa situação do Corinthians com o Flamengo,
Sabe, se puder, se tiver acordo, né? Porque a gente não sabe o que pensa na cabeça dos dirigentes. Acordo né? vai ter, aí depende de data, quando é que eles vão usar, que preço que vai chegar, tem uma taxa, isso aí e tal. Eu acho que é mais, quer preservar lá também, precisa olhar, esse jogo é 13, né? 13. E quando o Corinthians joga antes, joga depois. Atlético Paranaense. Vou ver aqui. Você viu o gol ontem, Pascoal, do Atlético Paranaense? Que é isso, hein? Não, porque o Pascoal queria ele na seleção principal, ele foi para a Olímpica. Tal do Roque Júnior, hein? Vitor Roque. Roque Júnior. Roque Júnior jogou bola também. Roque Júnior era bom, hein? Roque Júnior tá com um projeto lá de comprar clubes. Naves. Comprar clubes lá em Portugal, junto Fala, com os Tetra. companheiros. O Vitor Roque, desculpe. Abraço pro Não, Roque Júnior só também. respondendo, o Corinthians joga em Fortaleza no dia 13. Sim, pois é. É o jogo fora de casa, então não bateria a tabela, né? Sim, sim. É. E quem é que joga nesse Flamengo, hein? Time. A gente falou aqui ontem do jogo do Flamengo e a gente passou batido do Sampaoli, que deu... Eu não sei se foi recadozinho, eu não sei se ele falou um nome querendo usar outro, mas assim, me pareceu que esse negócio de não ter espaço porque só pode jogar 11, vale para mais jogadores além do Everton Cebolinha, que é quem ele cita na entrevista dele. Deixa eu ouvir o Sampaoli para a gente entender aqui o que ele quis dizer, se eu estou ouvindo demais. No hay espacio para todos. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Enrique es una de las figuras del Evo Timi y entonces es difícil entrar por él. Mas bueno, llegará el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si ahí acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. A declaraçãozinho, ela é mais protocolar, né? E eu concordo com ele quando ele fala que o Bruno Henrique, da maneira que tá jogando em forma, não pode ser mexido nesse time. Mas eu fico com a sensação, Tetra, que isso não vale só pro Cebolinha, que é meio que um recado ali para todo mundo, sabe? Assim, que ele já tem o time dele na cabeça e que é assim que ele vai e quem quiser que esteja preparado para ser substituto. Não, isso aí é o direito do treinador. E assim, o Sampaoli, ele tem que mesmo buscar a sua escalação ideal, o time que ele enxerga que é o melhor, organizar taticamente esse time. É uma cobrança que eu sempre tenho feito para ele, porque eu ainda não vi um padrão de jogo no time dele, né? Muitas vezes é o esquema do Pascoal, barata voa, ele inicia de uma forma, mas ao longo do jogo se perde, e nas próprias substituições que ele faz. Eu também acho que assim, o titular hoje nem acho que está jogando uma barbaridade, Gabigol, mas eu acho que ainda é o titular, Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou bem demais, ele tem sido um cara diferente ali. Então eu continuo com essa dupla de ataque. Agora, quando o treinador faz a substituição colocando o Luiz Araújo aberto pelo lado direito, ele está tirando o Gabigol, que eu não vejo o Gabigol jogando nessa função ali. Ele não está jogando aberto como está jogando o Luiz Araújo. Então ele mudou o sistema de jogo. Tirou um cara de movimentação para botar um cara aberto na ponta, que traz para dentro para bater. E quem passa a jogar de centroavante? É o Bruno Henrique. Aí, 10 minutos depois, ele tira o Bruno Henrique e bota o Pedro. Qual a justificativa? Eu estou tirando o cara que, nesse momento, era o centroavante. Aí, o espaço do Cebolinha sumiu, porque ele não tem feito essa terceira alteração, botando um cara aberto pelo lado esquerdo. Então, o espaço para ele diminuiu, e aí, quando ele compara com o Bruno Henrique, eu acho que, assim, é início de jogo. Concordo com o Sampaoli. Iniciar o jogo é o Bruno Henrique. Mas na hora que ele faz a substituição, o Bruno Henrique não está jogando mais como ponta pelo lado esquerdo. Está jogando como centroavante. Aí quem entra é o Pedro. Então o espaço diminui para ele. Agora, o recado é esse. Tem que estar bem, tem que estar treinando, tem que estar em forma, tem que estar atento, porque a chance pode aparecer. Uma hora ou outra tem um cartão, infelizmente tem um problema de contusão, tem uma situação do jogo que o treinador pode ter aquela ideia de momento, e se o cara não estiver pronto, perde o espaço, perde a oportunidade. Cebolinha é ótimo jogador, Everton Ribeiro, enfim, a gente falar aqui do elenco do Flamengo, é o melhor elenco da América do Sul, não está jogando para isso, mas é o melhor elenco, então esses caras têm que estar prontos. Agora, cabe ao treinador, quando o cara entrar e for bem, dar mais sequência, né? Repetir mais.
A gente já viu o Cebolinha com o Sampaoli entrar, inclusive no Fla-Flu, arrebentou, fez o gol e foi o cara do jogo, e no outro jogo onde ele estava no banco. Então, assim, essa falta de critério para dar uma sequência acaba incomodando um pouco os jogadores. Mas o recado está dado, ele é o treinador, ele é o líder, ele tem na cabeça dele o sistema dele e o jogador tem que estar pronto. Recebe em dia para isso, para treinar, para trabalhar. O Pascoal fala, o jogador recebe para treinar. Quem escala é o treinador. O recado vale para muita gente, claro, não dá, nesse caso do Sampaoli, não dá nem para dizer, não, ele tem os 11 titulares dele, então os outros que se conformem, porque nunca são os mesmos, né? Exatamente. Sempre muda um ou dois, mas ele tem um grupo ali. Inclusive na lateral esquerda, o Davi Luiz voltou a treinar, hein? Então, mas vai ter que se conformar se ele achar que é Léo Pereira e Fabrício titular, que é o que ele vem repetindo, então o Davi também, que se conforme em ficar. Ah, não, mas então não é o Davi. Então ele vai entrar no time e vai sair alguém. Esse alguém não pode reclamar, vai falar, pô, mas eu que vinha jogando, o outro está jogando mais que eu, com o nome. Mas, enfim, independentemente disso, ele mudar 30 e tantos jogos, 30 e tantas escalações diferentes, tem lá uma meia dúzia de uns 7 ou 8, estão sempre com ele, hein? Tem uns 8 ali que não saem do time e são aqueles caras. Um deles, o Gabigol, que não cabe espaço para o Pedro também, Pedro, Cebolinha e outros. Desse recado, o que tem que acontecer? Quem achar que está legal aqui, paga-se bem, come-se bem, time é maravilhoso, pode disputar muitos títulos, fique. Quem não estiver satisfeito, procure um espaço. Me parece que o Pedro está nessa, de procurar um espaço. A gente já lê aí notícias do Zenit está querendo conversar com o Flamengo de volta. Também tem informações de que outros clubes da Itália, inclusive, podem procurar por ele. O problema é que é até sexta-feira essa janela lá, né? Mas que estão se mexendo para ver se arruma alguma coisa para o Pedro imediatamente, estão. Acho que o Pedro é o mais inconformado desses aí para esse recado aí, ó. Não tem espaço para todos, mas o Pedro sabe que ele teria, como os outros todos. Calma, Pedro, teriam. espera até dezembro. Pois é. Conselho do Tetra. Corta no Tetra aí para ele dar o conselho de novo para o Pedro. Como é que é, Tetra? Futebol muda muito. O treinador do Flamengo da temporada passada foi campeão e em dezembro foi mandado embora. Se for o mesmo critério, não estou aqui querendo que tire, não. Eu gosto até que dê sequência para o treinador. O Sampaoli está cada vez tentando buscar o entrosamento, o entendimento. Ele já está pedindo contratação. Se o Flamengo entender que ele é o treinador, que assim continue, aí sim o Pedro... Não tem espaço, conversa, fala com a diretoria, mas eu acho que não era o momento ainda não. Espera até dezembro, inclusive se for seguir a linha, a coerência, se mandou o Dorival embora porque o Flamengo, na concepção deles, não ganhou, mas não rendeu, o Flamengo hoje não está ganhando e não está rendendo. Então, assim, calma, Pedro, espera. A aposta, eu acho que vai passar... Eu acho difícil acontecer também, viu? Só completando, assim, pelo tempo, né? Essa conversinha aí de procura aqui, procura ali, Zé, não sei o que, fosse lá em julho, se tivesse um mês, né? Porque ó, você tem de terça para sexta para resolver com o jogador, com o clube e com o Flamengo, né? O Zenit tem uma coisa que o Zenit não tem, é problema com dinheiro. Mas tem o Zenit não tem problema para papai, não. Aquele negócio de gás lá. E o Zenit foi malandro, né? Porque não negociou enquanto a janela estava aberta para o Brasil, para não correr o risco do Flamengo falar, então me dá aí o Claudinho. Isso. Não. Quando o Claudinho entrou na pauta do Flamengo, eles pediram o Vitor Hugo e o Pedro. Sim. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não estou enganado, não. Aí agora voltou só. Agora voltou só pedindo o Pedro. Não, mas não era nem o Claudinho, era pelo Wendel. Ah, pelo Wendel? Já era o Wendel? Essa conversa pelo Wendel. Pelo Wendel. Então, mas eles estão de olho no Pedro. E esse moleque, esse Vitor Hugo, é bom jogador. O Flamengo tem outro grande jogador no seu elenco. Tem que acertar preço, né? Porque no papel, acho que a multa é 100 milhões. Mas não vai ser esse o preço dele. Não é o preço do Pedro. O Benfica ofereceu 90 ou o Flamengo não quis negócio? E se a Leila voltar com a proposta? Oi? Como assim? E se a Leila Pereira voltar com a proposta, aquela que ela fez anteriormente? Mas acho que o preço para o Brasil, hein? Que eu tenho é que o Flamengo não negocia jogador com um rival direto interno. Eu acho. Informação que eu tenho. A Leila mandou 100, hein?
Mas contratou o Alan do Atlético. Mandou? Não, contratou, mas não venderia. O Flamengo não vai reforçar. O Flamengo não vai reforçar. Se abriu a possibilidade, se abriu a possibilidade para o cara procurar clube, ué. Aí vale até Ziruzinho. Espera mais um pouquinho. O tempo ajuda. O tempo é o senhor dos mestres. Espera. O tempo só tem um defeito. Até para escolher certo, né? Se não vai ficar no Flamengo, não pode sair para qualquer clube. Sim, claro. Claro. E outra coisa, tem uma final contra o São Paulo agora, hein, gente? Tem final ainda para jogar na Copa do Brasil. É que o Zinho falou assim, se abriu a possibilidade dele procurar clube. Eu acho que o Flamengo não abriu, Zinho, não é isso. Eu estou dizendo, ele inconformado e tal, é que acho que está antenado em ouvir essas propostas. Não que o Flamengo esteja... O Flamengo pode dizer, não vendo, acabou, não dou, não, senão paga multa. Ele recusou para querer ficar no Flamengo por uma milionária da Arábia, né? Sim, pois é, por isso aí... Priorizou permanecer no Flamengo. Então, aí entra a história que você está dizendo de escolher clubes, o clube correto e tal. Por exemplo, se for no Zenit, já não vai jogar Champions, porque eles estão proibidos lá. Então, já fica fora do mercado muito vistoso e interessante. Mas ainda tem o espaço de seleção brasileira, que é o que ele também não quer perder e perderia indo para a Arábia. Tem várias coisas para se pensar. E outra que hoje é terça-feira e a janela fecha sexta. O jogador que está na Arábia... Vai acabar ele ficando... Do jeito que tanto jogador está indo para a Arábia, daqui a pouco os caras da Arábia viram referência. O Ibanez foi convocado. Tem que ver quem vai ser o técnico da seleção brasileira também.